Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma noite de estudos. Estudo esse que realizamos todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui pela página do Facebook da Casa Espírita Allan Kardec, C Espírita. E também transmitindo agora pelo meu perfil do Instagram, paulo.sampaio. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria nos reencontrarmos aqui para mais uma noite de estudos. Hoje, dia 13 de maio de 2021. Boa noite, Flavinha Fossalusa, bem-vinda. ID Bento, muito boa noite, muito bem-vindas, que bom já perceber a presença de vocês, outros amigos que estão aqui chegando aqui também pelo Face, muito bem-vindos, uma boa noite, a nossa amiga Vera Luzia Lopes, a amiga Maria Helena Butião, sempre acompanhando conosco também, a Viviane Bellini, bem-vinda Viviane. Boa noite. A Joyce Matos, pastor e bem-vinda. Zuleide Carvalho, amiga lá da Bahia. Antônio Sérgio Beleze, muito boa noite, muito bem-vindos. Nós estudamos na semana passada o tópico Espíritos Errantes. E nós ainda não concluímos o estudo desse tópico. Nós vamos hoje, espero que hoje a gente consiga concluir, né, o tópico aí, Espíritos Errantes. E hoje nós devemos estudar também, né, na sequência, o outro tópico seguinte, que é Mundos Transitórios, que é mais curtinho, creio que a gente também já consiga estudá-lo hoje. Isso que nós estamos estudando faz parte do 6º capítulo, da segunda parte do livro, que é o capítulo Vida Espiritual. Fala tudo sobre a vida no mundo espiritual. Então, a gente deve estudar hoje esses dois tópicos. Mais amigos aqui chegando também, que é uma alegria. A Rosa Luzia Soares, que legal. Bem-vinda, Rosa, boa noite. A cunhada Lourdes Bonafim Mendes, sempre acompanhando também. Bem-vinda, Lourdes. Maria Esther Mazeu, uma alegria, boa noite. Celinha Lombardo, sempre aqui também nos ajudando, participando bastante conosco. A nossa amiga Rosa aqui dizendo que é de Catanduva, né? A Marilena Liporini, amigo Ricardo, boa noite. Nosso amigo André Tarifa, que legal, muito bem-vindo, André, companheiro aí realiza palestras, estudos, muito bom, nos ajude aí também um pouco enquanto estiver aqui conosco. A Thelma Fonseca, boa noite, Ana Lúcia, Olívio Matos, Maraísa Bulgarelli, a Zenilda Fuzeto, também aqui de Pitangueiras, que legal, muito bom, pessoal, muito bem-vindos, uma alegria poder perceber a presença de vocês aqui, o Leandro também chegando aí, boa noite, Leandro. Então vamos rogando a Jesus que nos inspire, que nos ilumine a todos, que nos ajude a aproveitarmos, né, essa horinha que vamos passar juntos aqui estudando, para que todos nós possamos nos fortalecer e buscarmos cada vez mais conhecer, né, todo conhecimento, que nos agrega valores, né, principalmente espirituais, como a doutrina espírita, é muito bom, muito importante. Então, rogando as bênçãos de mais alto, nós vamos iniciando nosso estudo da noite. Mais amigos que já chegaram aqui também, Maria Antônia Casadei, Zaide Calil, Alissa Caetano, muito bem-vindos, muito boa noite a todos. Vamos lá então. Nós vamos retomar a partir da questão 229, se alguém estiver aí acompanhando com o livro, que ainda é dentro do tópico Espíritos Errantes, tá? Então, Allan Kardec pergunta assim: por que
deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Destacando já aqui o termo paixões, né, só para ficar bem claro, a paixão, más paixões são todos aqueles sentimentos, emoções que a matéria provoca em nós, espíritos, né? Sentimentos ruins, como ódio, rancor, inveja, ciúme, tristeza, todos esses sentimentos ruins, né, que dominam às vezes a alma, então são essas as más paixões. Então Allan Kardec está perguntando por que os espíritos, né, a hora que desencarnam, por que não se liberta de todas essas coisas ruins que o atrapalhavam, né, durante a existência? E a resposta dos espíritos benfeitores é a seguinte: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, nessa resposta, os espíritos começam nos dando um exemplo prático, né? Por que os espíritos não deixam as más paixões? Eles dizem, né, sobre as pessoas excessivamente invejosas. Quer dizer, se a pessoa durante aqui a existência na Terra era muito invejosa, e por muito tempo, ela não vai se transformar porque desencarnou, porque passou pela morte. Ela continuará da mesma forma, né, adentrando o mundo espiritual após o desencarne. Não há uma transformação brusca, uma mudança, pessoa que se torna boa de repente só porque desencarnou. Um outro exemplo bem marcante que a gente pode perceber nessa questão é sobre o ódio, né? Quantos romances que a gente vê na literatura espírita de espíritos que durante a existência se odiaram, às vezes algum desencarna odiando o outro, né? Uma outra pessoa que lhe prejudicou durante a existência física, e eles carregam esse ódio com toda a força, né? E nós sabemos dos processos obsessivos que acontecem porque não se libertaram desse ódio. Então é uma forma de más paixões que carregam e não transformam só porque desencarnaram, né? Então, em geral, nós carregamos conosco sentimentos muito marcantes. Aí eles dizem até aqui, olha, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas. O que seria isso? Quem manteve por longo tempo, né, um sentimento ruim, uma emoção ruim, que vem carregando isso há algum tempo, isso fica marcado no espírito. Por isso que eles dizem uma espécie de atmosfera que os envolve. Ou seja, são fluidos, né? Porque o perispírito, pessoal, é um aglomerado de fluidos. E esse perispírito cada vez é mais sutil quando esses fluidos forem mais leves, né? Mais amenos, mais rarefeitos, né? Fluidos mais benéficos. Então, quanto mais fluidos pesados, densos, ruins, né? De sentimentos ruins, cria essa espécie de atmosfera que envolve o espírito. Ele está envolvido por fluidos densos, né? Fluidos perispirituais, porque ele não se acha ainda desprendido da matéria. Então é normal esse espírito carregar essas emoções, esses sentimentos para a vida espiritual, então. A Silvia Fourier também chegando aqui pelo Instagram, muito bem-vinda, boa noite, viu? Bem-vinda, Silvia. Tudo bem aí, pessoal, quanto a esta questão? Tem alguma dúvida? Alguém quer acrescentar alguma coisa que ajude ou perguntar? A Rosa está dizendo que está travando. Alguém pode dar algum retorno aí se está percebendo algum travamento, pessoal? O Sérgio Gomes também aqui, boa noite, Sérgio.
Muita paz e luz, que o bálsamo consolador derrame em todos vocês. Que legal, isso mesmo, assim seja. Cláudia vota também. A Silvia Almeida, Paulo Maleba, Maria Virginia Caffer, que legal. Eu só aguardo então o retorno de vocês. A Viviane está me dizendo aqui que está normal, então não está travando, só travou uma vez. Pode ser, pessoal, às vezes a internet de cada lugar, né, como a Rosa disse, se não me engano é Catanduva, pode ser que a internet lá não esteja com um bom sinal, mas se perceberem alguma coisa aí, vocês me avisem, por favor. Para mim aqui aparentemente está normal. A Celinha então dizendo aqui, então quem traz as más paixões é o espírito e não o corpo, né? Que legal, a Célia aí dando para a gente reforçar o entendimento, né? Quando a gente reencarna, às vezes a gente atribui muitas vezes, né, as nossas más ações, porque a carne é fraca, né, aquele velho ditado. Às vezes a pessoa diz, eu cedi porque são a matéria, né, o corpo, a carne é fraca. Então a gente atribui a responsabilidade dos erros ao corpo, né? E nós sabemos muito bem, conforme a doutrina espírita, que quem está sendo fraco no caso é o espírito, né? O corpo é apenas o veículo que obedece o comando do espírito, né? Muito legal, Celinha, ajudou bastante para a gente reforçar aí então. A Maria José, boa noite também. Legal, obrigado pelo retorno aí, pessoal. Celso Romero também aqui conosco, muito bem-vindo, Celso. Um prazer tê-lo participando aqui conosco também. O Celso é um grande conhecedor da doutrina também, que pode nos ajudar aí com alguma dúvida, algum comentário, né? Vamos lá então, nós vamos continuar. A Silvia também dizendo que aqui pelo Instagram tá normal. Obrigado, viu, pessoal? Vamos para a questão número 230. Allan Kardec pergunta, na erraticidade, ou seja, na vida espiritual, né, no mundo espiritual, o espírito progride? Essa pergunta é muito interessante, porque muitas pessoas ficam naquela dúvida, até que ponto, né, pode se progredir no mundo espiritual ou é só aqui na vida material? E eles respondem, né, os espíritos superiores, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, tem lá o todavia, né? Na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, essa resposta deixa bem claro que no mundo espiritual nós podemos progredir, melhorarmos-nos muito, mas dependendo, como disse lá, do desejo e da vontade, né? Porque se o espírito não tiver interesse em melhorar-se, ele vai ficar acomodado. Até me lembro de um episódio, eu não vou lembrar exatamente, me veio aqui na mente agora, de uma senhora, parece que narra lá no livro Nosso Lar, né, que ela pede a um benfeitor da colônia, que ela gostaria de visitar, se não me engano, parentes aqui encarnados, e ele pergunta, até passa no filme isso, né, que ele pergunta a ela quantos bônus horas ela tinha, que é quanto ela tinha doado de serviço para a colônia, né, para merecer essa concessão. E ela tinha pouquíssimos bônus hora, quer dizer, ela tinha se doado muito pouco. E ela queria favores, né, e foi negado. Então, para a gente perceber que é preciso vontade, desejo de progredir, interesse, porque depende de cada um. Se não quiser fazer, fica por conta de cada um, né? E no mundo espiritual, então, nós podemos melhorar como? Adquirindo conhecimento, né? A gente se dedica a estudos, melhorarmos os nossos sentimentos, a própria visão da vida, a gente enxerga a vida de uma forma diferente, né? Então a gente... Tem um pessoal dizendo aqui que travou, mas vamos tentar continuar aqui, vamos acompanhando, pessoal. A Helena Senise, que legal, a Helena aqui participando também, dizendo, não estou conseguindo ouvir, probleminha que estava, né, tratando aí da audição, que legal, Helena. Uma alegria ver você aqui participando também, viu? Então, no mundo espiritual, né, a gente desenvolve, né, várias, as nossas faculdades espirituais, o conhecimento,
a preparação da reencarnação próxima, vamos desenvolvendo melhores sentimentos, ao contato de espíritos melhores, né? Então, lá a gente progride, só que eles colocam na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu, né? Ou seja, em outras palavras, o mundo espiritual é teoria e aqui é a prática, né? E quando a gente reencarna, então, quanto mais nós tivermos, né, envolvidos com aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual, quanto mais aquilo estiver interiorizado em cada um de nós, mais a gente vai conseguir realizar aqui na nova reencarnação. Isso não pode ser algo assim simples, um estudo rápido, tem que estar dentro do espírito, né? Tem que ter interiorizado esse conhecimento, tem que vir realmente com vontade de fazer melhor, né? Porque aqui, quando a gente encarna, nós estamos convivendo com os diferentes. Isso é bastante interessante, porque no mundo espiritual, nós convivemos com espíritos afins, mais ou menos na mesma condição, né? Num clima de paz, de harmonia, numa colônia espiritual como o nosso lar, a gente percebe, né? Ali é tudo tranquilo, sem grandes problemas, mas aqui, quando nós encarnamos, nós convivemos com pessoas nos mais diferentes graus evolutivos. Pode ser que dentro do próprio lar tenha algum espírito difícil para a nossa convivência, né? Então, por isso que aqui é a prática. Aí que nós vamos ver até que ponto que aqueles conhecimentos do mundo espiritual vão nos ajudar para nossos relacionamentos aqui na vida material, né? É importante a gente perceber até que ponto a gente consegue dominar a influência da matéria. Isso que é interessante. Quando a gente se relembra lá da questão número 100, quando Allan Kardec trata da escala espírita, que ele fala que os bons espíritos acontece predominância do espírito sobre a matéria, quer dizer, o espírito domina a matéria. E os espíritos imperfeitos, como acontece? Acontece a predominância da matéria sobre o espírito, é o contrário. A matéria fala mais alto, o espírito muitas vezes fica subordinado às interferências da matéria. Então a gente precisa, por isso que eles falam muito em desapego, né? Não só no sentido de não ficar muito egoísta, mas no sentido de não deixar que a matéria exerça uma influência muito grande sobre nós. Até que ponto, né, que nós estamos sendo dominados pela matéria, influenciados pela matéria? Esse é o grande X aí da questão. E nós temos um grande exemplo, né, como já citei de outras vezes, de espírito que progrediu muito no mundo espiritual, que é o nosso André Luiz, conhecido aí por todos, creio, né? André Luiz, que desencarnou em más condições, mas que progrediu muito. A gente percebe pelas suas obras, né, pela série que ele deixou, nos ensinando muito da vida espiritual, que inicia com o nosso lar e termina lá e a vida continua. Ele nos mostra nessa série muito sobre a sua evolução. Ele vai mostrando, né? Ali a gente vai percebendo a participação dele em cada auxílio que ele prestava, o interesse que ele tinha em ajudar, e a gente percebe assim o quanto ele progrediu. Vamos ver aqui se tem algum comentário antes que a gente vá para mais uma questão, né? A Rosana Marcondes também aqui. Boa noite, Rosana. Que bom, viu? Uma alegria. Nazaré Silva, também outra amiga, que legal. Darley Mignolo, Marcos Noronha, muito bom, viu, pessoal? A Cristiane Liporini também entrando aqui conosco, Neuza Marquisola, Raquel Cobal e Alexandre. Puxa vida, que legal. Quantos amigos, quantas amigas. Rosa Lima Barros Silva, fico muito feliz mesmo. Por enquanto, então, creio que está tudo em ordem até aqui, né? Vamos continuar. Se alguém tiver ainda alguma dúvida que não deu tempo aí de registrar, pode perguntar ou pode comentar. A gente na próxima parada aí a gente volta a comentar alguma coisa que vocês possam ter registrado. Na questão 231, Allan Kardec pergunta: são felizes ou desventurados os espíritos errantes?
Errantes, então, são aqueles espíritos que aguardam para uma nova reencarnação. Todos aqueles que estão no mundo espiritual aguardando para reencarnar são considerados errantes. Lembrando sempre, né, a exceção dos espíritos puros, porque os espíritos puros não têm necessidade mais de reencarnar. Eles não são considerados errantes, tá? Só uma questão didática aí, né? Então, voltando aqui, são felizes ou desventurados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Está vendo? Novamente aqui a questão da matéria. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz. E desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora do seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então eles dizem aqui que o espírito errante é mais ou menos feliz. Quer dizer, pode ser mais, pode ser menos, né? Conforme seus méritos, depende totalmente de cada um. Lembrando aqui, né, aquela fala de Jesus, a cada um segundo suas obras, né? Sempre essa questão. Então depende do quê? De como viveram a vida última que deixaram, principalmente. Como foi a última encarnação? O que fizeram de bom? Em quais pontos que erraram? Se comprometeram levando prejuízo para o semelhante? Fizeram ações no bem? Trabalharam as suas imperfeições? Todas essas questões vão ser contadas para que a gente possa chegar em condição feliz ou não ao mundo espiritual, né? A gente possa ter paz de consciência ou às vezes remorso de muitas coisas que a gente possa se arrepender. Então eles dizem aqui, sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, aquelas paixões que nós comentamos. Se a pessoa ainda conserva aqueles sentimentos ruins, né? Muita inveja, muito ciúme, muito ódio, muita mágoa, né? Muito egoísmo, muito orgulho. Todas essas más paixões fazem com que esse espírito fique, né? Num estado de não feliz no mundo espiritual, num estado de desventurado, né? Não se sente bem, porque lá no mundo espiritual é mais fácil nós reconhecermos o quanto erramos. Então muitos espíritos voltam, principalmente, nós percebemos em reuniões mediúnicas, quem já participou ou quem participa, que muitos espíritos voltam e dizem assim, puxa, como que eu me arrependo do que eu deixei de fazer? Isso é uma fala muito comum. Os espíritos se arrependerem por não terem feito aquilo que no mundo espiritual eles estão vendo que seria bom se tivessem feito. Então, pessoal, isso é um grande alerta para cada um de nós. Porque nós estamos aqui com as condições para realizarmos o melhor. Porque mais tarde, quando retornarmos à pátria espiritual, nós podemos também nos encontrarmos nessa situação de nos arrependermos de termos deixado de fazer algumas coisas, né? Ou arrependermos de termos feito algumas coisas que não deveríamos ter feito. Então é aquele arrependimento, aquele remorso que provoca uma sensação ruim para o espírito e faz com que ele queira retornar. Por isso que muitas vezes pede para reencarnar mais rápido, porque sente, né, no mundo espiritual essa sensação ruim de que não aproveitou bem a existência. Quando nós falamos aproveitar bem a existência, nós temos que tomar um cuidado, porque se nós ouvimos muito a chamada voz do mundo, né? Qual a voz que ecoa pelo mundo? Que a gente deve aproveitar ao máximo a vida, que nós devemos usufruir tudo que o mundo pode oferecer, que nós busquemos todos os prazeres que a vida possa nos oferecer. E quando a gente tem esse pensamento de aproveitar ao máximo a vida material,
nós podemos estar nos comprometendo, porque deixaremos de lado os interesses da alma. Nada contra, repito sempre, em aproveitar, em viver, né, os prazeres do mundo, mas desde que tenha o equilíbrio entre os interesses do corpo e os interesses da alma, que não vivamos somente, né, para os interesses da matéria. Esse que é o grande ponto aí para a gente não descuidar, né? Quanto mais nós vivemos apegado às coisas materiais, mais nós sofremos no mundo espiritual. Por exemplo, quantos espíritos que são obcecados pelo patrimônio, pelo dinheiro, pela fortuna, pelos seus bens, nós sabemos, vemos isso nos romances espíritas. Eles desencarnam e não conseguem deixar, eles querem continuar a vida que tinham, ficam ali preocupados com seus bens, ficam, né, vendo a partilha dos bens e ficam obsediando aqueles herdeiros que acabam dilapidando seus bens. Então, é algo assim, por causa dos apegos exagerados. Viveram em função dos bens, né? Por isso que Jesus disse também, onde estiver seu tesouro, aí estará seu coração. Aquilo que mais nos importa, nós ficamos ligados àquilo, né? De outras vezes também, às vezes ligados excessivamente aos familiares, não conseguimos seguir a vida espiritual, ficamos presos ao núcleo familiar por causa de apegos também exagerados, sem compreender que a vida é uma sequência, né? A cada momento vivamos de acordo com a fase em que estivermos, né? E ele diz, ao contrário, né, são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização. Quanto menos apego às coisas materiais, mais felicidade, né, no mundo espiritual. Ainda tem mais um comentário aí, mas vamos ver aqui se tem alguma colocação, antes que a gente continue o restante aí do comentário da resposta, né? A Zuleide dizendo, acredito que sentimos saudades, né, dos entes queridos que aqui ficaram. Sim, é normal, né, Zuleide? Porque quando nós amamos, né, lógico que nós vamos sentir a falta, mas nós precisamos ter aquele equilíbrio no mundo espiritual de não deixarmos nos perturbar por essa separação momentânea. Porque quando nós compreendemos que tudo é um momento de separação, poderemos nos reencontrar pelo sono, visitando o lar quando estivermos em boas condições, aí a gente vai aguardar mais tranquilamente, né? Nosso amigo Celso Moreira também dizendo aqui, aquela pessoa que morre, né, não vão para o céu, eles estão invejoso, mentiroso, olho muito mal, coração de gente ruim, não vai para o céu. Peraí, estou bloqueando aqui. Lugar bonito, a pessoa que faz o bem, vamos para um lugar bonito. Celso, ficou meio truncado a tua fala aqui, mas ó, eu acho que eu compreendi, né? Lógico que é mais ou menos o que a gente está comentando, né, Celso? De acordo com aquilo que cada um fez durante a vida, os sentimentos que teve, né? Se desejou o bem, se fez o bem, e lógico que vai encontrar um lugar tranquilo. Essa questão do céu, né, Celso? A doutrina espírita, até fazendo uma observação, essa visão de céu, a doutrina espírita, nós entendemos que não existe um lugar circunscrito, né, um lugar geográfico onde a gente fala, aqui é o céu. Nós entendemos que céu, na visão espírita, é um estado de alma, né, um estado de consciência, uma condição de paz que nós vamos desenvolver com as nossas ações no bem. Então, nós podemos estar em qualquer lugar que estaremos com a mente pacificada, com a consciência tranquila, né? Mas não que seja um lugar específico aí, como se fosse um lugar geográfico, né, circunscrito. A Thelma Fonseca, né, dizendo, tudo me é dado, mas nem tudo me convém, né? Lembrando a fala de Paulo, né? Tudo me é lícito, né, mas nem tudo me convém. É aquela ideia, a gente pode, né, se quiser, a gente busca o que a gente quiser, mas que a gente tenha consciência que nem tudo convém. Essa fala de Paulo é muito importante, que a Thelma bem lembra aqui, né? A Lara Terezinha também, uma pessoa que passa deste plano para o plano espiritual com algo nos dizer, ficam tranquilos? Então, Lara, aí é detalhes, né, de cada um. Depende a situação, depende a condição desse espírito que desencarnou, até que ponto
ele tem um controle, né, da situação, pode ser que ele fique ainda preso, apegado e queira muito, né, se comunicar. Então vai depender muito de cada um, viu, Lara? Aí não dá para a gente fazer uma regra geral, cada um vai estar numa condição aí. O Celso dizendo que queria saber a página do livro espírita onde está o capítulo. Ah, está com o livro na mão. Ô Celso, cada livro ele tem uma formatação, tá? Tem várias edições. Para você ter uma ideia, o meu aqui, eu estou usando aqui no notebook, mas eu estou com o livro aqui na mão também. O meu é na página 217, tá? Mas não sei, depende de cada. Procura a segunda parte do livro, capítulo 6, que fala o tópicozinho lá, Espíritos Errantes. Shirley Santana também, boa noite. A Vera dizendo aqui, nossa amiga Vera Lopes, e aqueles que se arrependem na hora do desencarne, né? A Vera está colocando. Porque vamos dizer que a pessoa, né, viveu uma vida muito desregrada, podemos dizer, né? Vamos dizer que a pessoa viveu uma vida muito comprometida com o mal, com o erro, agindo de forma, né, fora da lei divina, né, em desacordo com a lei divina. Isso que a Vera está colocando. Mas chega na hora do desencarne, ele se arrepende. Nós percebemos também, pelos ensinos da doutrina espírita, que o arrependimento em qualquer hora é muito importante. Se for sincero, né, basta nos lembrarmos do ladrão na cruz com Jesus, o bom ladrão Dimas, né? Ele fala para Jesus naquele momento final, lá muito próximo da morte. Ele pede para Jesus para que o lembrasse dele quando estivesse no paraíso. E Jesus diz para ele, hoje mesmo estará comigo. Ou seja, Jesus estava querendo dizer que aquele arrependimento do bom ladrão foi decisivo para que ele evitasse de entrar em regiões de trevas no mundo espiritual. Aquela ideia, né, bem colocada a pergunta da Vera, para que a gente não liberte-se dessa ideia de que todos nós temos que passar por umbral. Não é essa a ideia que a doutrina nos passa. O arrependimento, mesmo que for pouco tempo antes da morte, ele pode sim favorecer que aquele espírito encontre condições melhores ao adentrar o mundo espiritual. Mas não vamos nos esquecer, esse espírito não está liberto, isento da reparação. Ele está apenas adentrando o mundo espiritual em boas condições, mas ele vai ser responsabilizado, sim, pelas suas atitudes infelizes e precisará responder e reparar tudo o que fez, né? Mas é muito importante a pergunta da Vera para percebermos que o arrependimento em qualquer momento é essencial. Lógico que a gente não vai esperar para se arrepender no final, porque é uma pequena ajuda não seguir para uma região de trevas, mas depois e todas as reparações que nós precisaremos fazer, e as reencarnações dolorosas que teremos pela frente. Então o ideal é que não façamos o mal, né? Agora, se o fizemos, melhor que nos arrependamos o quanto antes, né? A Lara Terezinha, por favor, repetir. O que você fala repetir, Lara? Eu não entendi. A página, será? Página 217, será que é isso? Mas da minha edição. Não sei, a outra pode ser diferente. A Célia Lombardo dizendo aqui, mas não se isenta das responsabilidades dos atos praticados, né? Uma afirmação, não se isenta. Isso, é isso que eu acabei de complementar. Muito bom, Célia. Ele vai para uma região melhor, mas continua com a responsabilidade de reparar, né? Bom, nós vamos avançar mais uma aqui. Depois nós voltamos a ver os comentários. Bom, continuando ainda do finalzinho daquela resposta que é longa, eu não terminei, da 231, tá? Que eles dizem assim, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz. Ou seja, a visão do desencarnado é bem diferente. Lá no mundo espiritual, ele percebe, né, que a vida que ele teve aqui na matéria não foi boa. Ele errou muito, ele se arrepende, né? Ele percebe que ele não está feliz, ele tem uma consciência melhor do que ele deveria ter feito e do que ele deve fazer para se melhorar a partir daí.
Então, muitas vezes se arrepende, né, como já comentamos, da forma como viveu, e procura meios de se melhorar, ou seja, ele vai planejar a próxima reencarnação. Vai ouvir orientadores espirituais que vão orientá-lo a melhor maneira como ele pode se preparar para uma nova reencarnação, que é muito importante. Então, os mentores espirituais vão pegar algumas, né, existências passadas, não muitas, e vão fazer aquele espírito compreender onde que ele está errando, onde está o seu ponto fraco, para que ele planeje uma próxima reencarnação, tentando da próxima vez agir melhor. Aí a importância do mundo espiritual. Ele precisa muito armazenar novos valores na espiritualidade, ouvir ensinamentos, né? Trabalhar, desenvolver ali habilidades, trabalhar os sentimentos, né? Ver projetos de auxílio que são realizados no mundo espiritual, para que ele, né, conquiste alguns valores, assimile alguns conhecimentos, para que aquilo possa vir forte nele, para que na próxima reencarnação ele possa agir melhor. Pensando também nos futuros pais, né, pede às vezes uma família com bons princípios, né, com bom preparo espiritual, para que possa lhe oferecer uma boa educação. Tudo isso é muito pensado na espiritualidade, para que ele possa possa ter uma nova encarnação proveitosa, né? Só que eles dizem aqui também, nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora do seu agrado. Olha que interessante. Porque às vezes o espírito, vamos dar um exemplo, ele está lá no mundo espiritual e ele diz assim, eu gostaria de reencarnar junto daquele grupo familiar, daqueles amigos que eu tenho afinidade, ou gostaria de reencarnar num outro país, numa nova cultura, mas às vezes pode ser que não seja atendido esse pedido dele. Pode ser que ele esteja comprometido com outros espíritos da existência passada, a quem ele deve reparações, a quem ele precisa se reajustar. Então, eles muitas vezes não está livre para escolher, né? Por isso que o ideal é que a gente viva da melhor maneira, não se comprometendo, não prejudicando a ninguém, para que cada vez mais nós possamos ser livres para planejarmos as futuras existências. E eles dizem, né, representa para ele uma punição. Veja bem, essa palavra punição, precisamos entendê-la, que não é um castigo que Deus impõe ao espírito. A punição é a consequência do ato, né? Consequência das atitudes daquele espírito, que faz com que ele receba essa consequência de ficar preso, de reparar, de reajustar e não ficar livre para escolher a próxima reencarnação, certo? Vamos ver agora aqui se mais algum comentário. Nosso amigo André Tarifa, participando aqui também, colocando lá, excelente colocação sobre o umbral. Necessário desmistificar essa ideia, né, da necessidade de passarmos por lá. Aprendi dessa forma. Tá vendo? Legal, o amigo André, que é um expositor espírita também, concordando, né, com essa colocação que fazemos, porque realmente essa questão de passar necessariamente por umbral, muitos espíritas enxergam desse jeito, né? Então nós precisamos, pela obra de André Luiz, fica muito claro isso. Se nós pegarmos, por exemplo, uma outra referência, o livro Sexo e Destino, se não me engano, né? Que é de André Luiz também, ele narra uma história de um homem que foi completamente equivocado durante a existência. E lá no finalzinho, próximo do desencarne, né, bem próximo, ele transforma a sua vida, ele toma contato com a doutrina espírita, conhece o Evangelho segundo o Espiritismo e passa a ser outra pessoa. Ele muda os seus pensamentos, a sua forma de ver, a sua forma de agir. Então ele não teve muito tempo para modificar-se, mas ele interiorizou aquele arrependimento, aquele desejo de ser melhor. E diz André Luiz que ele, ao desencarnar, é levado para a colônia espiritual. E ele que fez muitas coisas, né, ruins com a própria filha, inclusive. Mas fica lá
a sugestão para quem quiser conhecer o livro. Obrigado, viu, André, pela tua participação, nos ajudando aí também. A Lara Terezinha colocando aqui, quando uma pessoa passa para o plano espiritual, que ficou de falar algo, aquela que tinha colocado, né? Como fica o espírito com 1 mês de desencarne? Então, Lara, essa questão, né, que eu te disse, não dá pra gente... Porque precisa ver se esse espírito for mais ou menos dócil ao ouvir os orientadores espirituais, ele vai compreender que vai esperar o momento certo. Muito provavelmente eles vão orientá-lo que ele pode usar do mecanismo do sono físico daquele que ficou, porque durante o sono nós mantemos contato com esses amigos, parentes, familiares, né? Então essa pessoa, esse espírito desencarnado que queria dizer algo, viu, Lara? Pode sim aproveitar o momento do sono, por exemplo, e comunicar-se, né? Conversar com essa pessoa e dizer o que gostaria de ter dito, né? Márcia Fialho, boa noite, Márcia, bem-vinda. O Celso falando, né, que foi bonito o que Jesus falou na hora da cruz lá, né? A Maria Virgínia Kaffer, boa noite, viu? Bem-vinda. Ela diz assim, Paulinho, como o espírito vai melhorar se ele reencarna em pais drogados? Então, olha que colocação que nos fala aqui, né, a amiga Maria Virgínia. Nós precisamos compreender nessa colocação da nossa amiga aí, que, veja bem, para que um espírito vá renascer através de pais que não lhe ofereçam uma boa condição, né, de educação, de exemplo, há de ter um motivo para que isso possa ter acontecido dessa forma, né? Tem uma pergunta que nós vamos ver aí no Livro dos Espíritos mais adiante, que Allan Kardec fala nas escolhas das provas, quando ele aborda esse assunto, né? Ele coloca mais ou menos que a gente escolhe, né, o gênero de provas que nós vamos sofrer. A gente não vai prever todos os detalhes da existência, mas escolhe o gênero de provas. Aí tem uma colocação que Allan Kardec faz, mas se a gente escolhe, por que o espírito vai querer nascer entre malfeitores, por exemplo, né? Vamos dizer, tem uma semelhança com a pergunta aqui da Maria Virgínia, né? Aí eles respondem, é preciso que ele esteja no meio aonde ele tenha seus problemas para que ele mostre que aprendeu a lição. Então a gente, traduzindo em outras palavras, podemos compreender que uma das possibilidades é que esse espírito possa ter vivido o vício em existência passada, né? E ele, no mundo espiritual, compreendeu que aquilo é ruim, deseja modificar isso, mas ele precisa ser submetido à prova novamente de estar em contato com a possibilidade de aderir novamente ao vício, para que ele mostre que ele compreendeu que não é bom, né? Essa é uma possibilidade, né? Pode ser também que esse espírito possa ter vindo naquela família para auxiliar os pais, um espírito com uma boa preparação espiritual. Então, como ela pergunta, como o espírito vai melhorar? Ele vai melhorar se ele suportar essa prova difícil. Porque não quer dizer, o meio influencia, mas o meio não é decisivo. Não quer dizer que se nós estamos numa convivência ruim, com exemplos ruins, que nós devamos fazer da mesma forma. A gente pode ter, sim, pais que não passam bons exemplos, mas que nós, né, consigamos agir de forma diversa, diferente, mostrando que temos uma boa preparação para enfrentar aquilo. Como pode acontecer também o contrário. Pais excelentes, dando uma ótima educação, e o filho se perder no meio das drogas, dos vícios, né? Como a gente percebe. Tá bom, Maria Virgínia? Mais para dar essa ideia rápida aí, né? A Daniela Pimenta Neves também dizendo aqui boa noite, bem-vinda, viu? Bom, vamos ainda mais uma questão, acho que dá para a gente fechar o tópico aqui então. Não vai dar para a gente entrar nos mundos transitórios, eu achei que poderia ser possível a gente ver, mas dá para a gente encerrar o tópico espíritos errantes. Falta uma questão que é a 233, tá? Allan Kardec pergunta, os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? Olha que interessante a pergunta.
Quais são os espíritos já purificados? Os espíritos puros de coração. Os espíritos do mais alto nível evolutivo, a exemplo de Jesus, né? O único espírito puro que nós conhecemos na Terra é Jesus, não que exista apenas ele. Existe milhões, né? Imensidade de espíritos puros, mas que nós tivemos contato apenas com Jesus. Então a pergunta é se esses espíritos purificados descem aos mundos inferiores. Quais são os mundos inferiores? Mundos como a Terra, onde ainda, né, existe o mal, existe a guerra, as doenças, as diferenças sociais, né, pessoas que morrem de fome, todas essas situações que estão em desarmonia com a lei divina, faz com que esse mundo aparente a condição de mundo inferior. Então eles perguntam se esses espíritos descem, né, a esses mundos semelhantes à Terra. E a resposta: fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmo, sem guias para dirigi-los. Olha que maravilha essa resposta, né, pessoal? A gente percebe com isso, a Silvinha até colocando aqui, né, Silvinha Biadelli, Jesus é nosso guia, né? Imagine, pessoal, se nós ficássemos abandonados por espíritos nessa condição, que tanto podem nos ajudar. Pensem por um instante, se Jesus não tivesse vindo até nós, em que condições estaria a humanidade? Se hoje já está difícil, já percebemos tantas situações, né, constrangedoras, situações lamentáveis, como não estaria se Jesus não tivesse vindo? Porque com a vinda de Jesus, muitos se transformaram, seguiram seus exemplos. Até hoje nós estamos sendo convidados a seguir os passos do Mestre. E nós fazemos os nossos esforços, né, mas nem sempre conseguimos. Mas já avançamos bastante. Já deixamos para trás a crueldade, por exemplo, né? Não somos mais aqueles espíritos cruéis do passado. Então nós percebemos o quanto evoluímos. Então imagine se um espírito puro não viesse ajudar aqueles, né, que estão na retaguarda. E eles dizem, né, frequentemente eles vêm, com o fim de auxiliar o progresso, né? Não nos deixam abandonados. E cada planeta tem seu Cristo, né? Não é só a Terra, nós temos o nosso conhecido Jesus que veio até nós, cada planeta tem o seu Cristo planetário, o seu governador espiritual para cuidar de cada planeta, né? Que é a casa do Pai, todo o universo. Então é mais ou menos essa ideia aí, para a gente perceber que não estamos desamparados, né? Não estamos entregues a nós mesmos, temos todo o auxílio aí da espiritualidade, inclusive dos espíritos puros, né? A nossa amiga Sueli Taveira aqui, né, fazendo uma colocação que eu não vou conseguir, Sueli, te responder agora, né? Primeiro por causa do horário que está avançado. Eu vou tentar te responder depois por mensagem, tá? Porque ela pergunta por que uma mulher nasce, né, transexual. A gente vai entrar num outro assunto, tá bom, Sueli? Eu peço que me perdoe, que nós estamos praticamente encerrando o tempo aqui e nós estamos abordando um ponto aí, né, um pouco diferente, tá? Mas eu respondo para você dentro da minha capacidade, depois eu respondo aqui pela mensagem, tá bom? Espero que você compreenda, porque nós estamos já estourando o horário. A Nazaré Silva dizendo aqui, muita gente acha que o mundo inferior é só umbral, né? Então, o mundo inferior são os planetas, né, atrasados moralmente, né, também. O nosso amigo Celso Romero, do Calvário ao Céu, dizendo aqui, no comentário anterior, não podemos desprezar a possibilidade do reencarnante ter desencaminhado em vida passada aqueles a quem agora cabe recuperarmos, né? Então, a possibilidade do reencarnante ter desencaminhado aqueles que agora cabe recuperarmos. Justamente, né? Uma boa colocação do Celso, que toda vez que nós
desencaminhamos, né, que é o termo que o Celso usa aqui, toda vez que nós fazemos com que alguém siga por caminhos ruins, faça escolhas, né, infelizes por causa de nosso mau procedimento, né, nós teremos sim que trabalharmos junto deles agora para recuperá-los, para trazê-los de volta ao caminho do bem, ao caminho da evolução espiritual. Então é essa colocação, né, como dissemos, que a gente perde liberdade, né, Celso? Porque não podemos escolher livremente as reencarnações se nós devemos isso para outro que nós acabamos por desencaminhar na vida. Um exemplo que nós vemos nessa citação do Celso é lá no livro, né, Missionários da Luz, que fala a reencarnação de Segismundo. Quem quiser conhecer a história, né, que Segismundo acaba se envolvendo com um casal e ele acontece todo um drama ali, um triângulo amoroso, e eles reencarnam juntos, precisando ali transformar, né, os erros do passado, né, renascem juntos para corrigir tudo aquilo. A nossa amiga Rosa, gratidão por nos dar explicações tão importantes. Que bom, Rosa, eu que agradeço a participação de vocês. Paulo Malerba também, dizendo aqui, agradecendo, obrigado. É que a doutrina, sim, nos oferece, né, assuntos interessantes para nós, para a gente estudar, para a gente comentar. Eu estou apenas aqui fazendo reflexões, né, mas a gente percebe o quanto que os ensinos, né, que a gente recebe dos livros espíritas nos ajudam bastante, né? A Daniela também, colocando aqui agradecimentos. Eu quem agradeço, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem mais. Fer Papel, nosso amigo, boa noite aí, tá, Fer? A Maria Helena também, legal, pessoal. Então, nós vamos, a Zuleide também colocando, amo esse estudo, eu sei disso, viu, Zuleide? A Zuleide está sempre aqui conosco, nós temos um grupo aí bastante entrosado, né? Amigos de cada um de um lugar, né? Isso que é interessante, a gente consegue fazer essa sintonia aí, essa vontade de aprendermos juntos, né? Nós vamos então, pessoal, preparando para o nosso encerramento. Convido aqueles que quiserem pegar o seu copinho com água, né? Que a gente possa pedir que um bom amigo espiritual possa fluidificar as nossas águas e vamos fazer a nossa prece de encerramento, tá bom? A Jane Fernandes também, dizendo que está aprendendo bastante, que legal. Nós todos estamos aprendendo, viu, Jane? A Daniela, as reflexões e ensinamentos bem esclarecedoras, a fim de nos ajudar e aprimorar. Que bom, fico muito feliz que se eu estiver sendo claro, né, e colaborando de alguma forma aí para que a gente possa, que para mim também é um grande estudo, eu estou estudando muito ao fazer esse estudo aqui com vocês, eu tenho reforçado bastante, né, estou aprendendo muito com esse estudo aqui. Celinha também dizendo que foi muito bom, né? Obrigado, Célia. Então, pessoal, vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar. Convido vocês nesse momento que a gente possa agora acalmar a nossa mente, respirar mais profundamente, tentar trazer na nossa imagem mental uma bela paisagem, a figura de Jesus, algo que nos eleve o pensamento. E vamos refletir mais um pouquinho em torno do Evangelho. Quero trazer hoje aquela passagem quando Jesus narra uma parábola que é sobre o fariseu e o publicano. Jesus conta que certa vez, né, uma parábola, tá? Que ele diz que um fariseu e um publicano foram ao templo para orar. O fariseu era aquele doutor da lei, conhecedor da lei de Moisés, que ensinava ao povo a lei, os ensinos, se sentiam pessoas importantes, né? Se sentiam mais que os outros porque ensinavam. E o publicano era aquele cobrador de impostos, uma pessoa nem sempre muito bem vista,
uma pessoa às vezes até desprezada pelos outros, né? Então esse fariseu entra no templo e de pé, ele todo arrogante, ele fala: graças te dou, meu Deus, porque eu não sou como esses outros homens pecadores, esses outros homens ladrões, né? E não sou também como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo que eu ganho, então graças te dou. E o publicano, por sua vez, não tinha coragem nem de erguer a cabeça para o alto. Ele batia no peito e dizia: piedade de mim, Senhor, que sou um pecador. E Jesus narra essa parábola, mostrando e dizendo que aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Mostrando aí a questão do orgulho e da humildade. O fariseu orgulhoso, se sentindo mais que o outro, se sentindo superior, achando que estava fazendo somente coisas corretas, estava pecando seriamente, né? Se comprometendo seriamente pelo orgulho grande que carregava. E aquele publicano, todo reconhecido dos seus erros, mostrava grande humildade. Então a humildade que é a virtude essencial para que a gente conquiste as outras. Porque enquanto não conquistarmos a humildade, dificilmente desenvolveremos outra. Enquanto o orgulho falar muito alto em nós, enquanto nós nos sentirmos superiores ao semelhante, tudo fica mais complicado. Então é um grande ensino esse, que a gente observe até que ponto o orgulho está muito alto em nós. Pratiquemos atos que trabalhemos a humildade. Por que às vezes se sentir menosprezado se realizamos algo simples, que às vezes pode parecer que não nos eleva? Sempre vaidade, sempre orgulho. Não tem nada que seja menosprezado se é feito com amor. Qualquer trabalho é importante, né? Por que nos sentimos mais que os outros? Então é algo muito importante para as nossas reflexões, a questão da humildade e do orgulho. E vamos nesse momento então agradecermos a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade que tivemos. Nesse estudo simples, mas é um momento em que nós refletimos a respeito de assuntos tão sérios, tão importantes, que nos preparam espiritualmente para vivermos de uma forma melhor e retornarmos em melhores condições quando chegar o momento, a pátria espiritual. Agradecermos a Deus por tantas bênçãos que nós temos em nossa vida, por nossa família, por nossos amigos, por tantos benefícios que recebemos constantemente. E rogamos a Deus que nos fortaleça, que nos dê muito amparo espiritual, porque nós sentimos a nossa fragilidade, principalmente nesse momento desafiador que vivemos. Que os bons amigos espirituais possam nos auxiliar, abençoar os nossos lares, nossa família, para que fiquemos cada vez mais tranquilos, sem temores exagerados, que mantenhamos o coração sereno, pacificado, apesar de todas essas dificuldades que nós enfrentamos. Vamos juntos lembrar agora, então, aquela bela oração que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações,
Livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus e de Jesus, o Mestre maior, agradecemos profundamente por mais essa oportunidade, por mais essa bênção que colhemos e rogamos a Jesus que permita que um bom amigo espiritual possa fluidificar as nossas águas, deixando os fluidos benéficos que possam nos auxiliar a nos mantermos mais animados, com esperança, com otimismo, com fé. Graças te damos, Senhor. Em teu nome encerramos. Muito bom, meus amigos. Uma alegria, então, mais essa oportunidade que tivemos juntos. O meu abraço fraterno a todos. A Juraci também aqui no Instagram. Eu que agradeço, Juraci, um abraço. O meu desejo de que vocês tenham uma noite abençoada, um excelente final de semana, muita paz em seus lares, que Deus abençoe a cada um de vocês, não desanimem, vamos seguir confiantes, vamos seguir com bastante fé, com bastante esperança, vamos confiar que Deus cuida de cada um de nós. Então, a minha alegria, mais uma vez, tá, de ver aqui tantos amigos, amigas, com esse propósito de estudarmos, né? Isso para mim é muito gratificante. Então, a minha alegria, o meu agradecimento, desejando que possamos nos reencontrar na próxima semana, tá bom? Silvinha Biadelli, um abraço, Silvinha. Fiquem com Deus. Pessoal, agradeço todas as mensagens aqui, tão carinhosas, tão fraternas, tá? Que nos incentivam tanto. E é só Deus para retribuir a vocês toda essa vibração boa que eu sinto chegar de cada um de vocês. Muita paz, meus amigos. Até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.